Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta e última videoaula da disciplina Tecnologias na Educação pelo Instituto Federal do Piauí, Universidade Aberta do Brasil. Eu sou o professor Ivan dos Santos Oliveira e hoje nós vamos estudar a nossa unidade 3, EAD e AVA, com o conteúdo e título Trajetória da EAD no Brasil e Ambientes Virtuais de Aprendizagem AVA. Os objetivos da aula de hoje são entender a trajetória da EAD no Brasil por meio dos marcos legais e das ações de governo e conhecer o que são ambientes virtuais de aprendizagem, AVA, e suas ferramentas e potencialidades. Os textos bases da aula de hoje são o da Cruz e da Lima, Trajetórias da Educação à Distância no Brasil, Políticas, Programas e Ações nos últimos 40 anos. E para a segunda etapa, sobre ambientes virtuais de aprendizagem, o texto de Pereira, Schmidt e Dias, Ambientes virtuais de aprendizagem em diferentes contextos. Bem, para iniciar a aula de hoje, é interessante que a gente faça alguns questionamentos iniciais. Então, primeiramente, nós podemos nos perguntar como que a EAD se desenvolveu historicamente no contexto nacional? E o que são AVAs e quais suas potencialidades? Vamos procurar, então, começando a responder a primeira pergunta. Como que a EAD se desenvolveu historicamente no contexto nacional brasileiro? Bem, quando a gente faz uma retrospectiva ou lança um olhar para a história da educação no Brasil, a gente logo percebe que durante esses 500 anos, uma das marcas ou características da educação brasileira foi a exclusão ou a não democratização da educação. Isso é uma marca que vem persistindo e que até hoje a gente ainda não conseguiu resolver esse problema por completo. Ou seja, o problema de ofertar educação em todos os seus níveis para toda a população, como uma garantia. Então, nesse contexto, a EAD, ou a Educação à Distância, ela surge como uma ferramenta de garantia da educação como um direito universal. Ou seja, uma opção, uma forma de democratizar a educação para todos, para toda a população brasileira, para todos aqueles que necessitam de educação, ou seja, como um direito universal. Então, nesse sentido, a EAD tem ou percorre uma trajetória, né, no contexto nacional. E essa trajetória ela é descrita pela Cruz e pela Lima a partir de alguns fatores, ou a partir de algumas atividades, ações e políticas. Primeiramente, as autoras elas consideram que a EAD no Brasil ela vai se desenvolver a partir de dois fatores impulsionadores, que são o quê? Primeiro, o desenvolvimento das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação. Em um primeiro momento, a televisão foi uma grande impulsionadora da educação à distância no Brasil e depois, por meio do desenvolvimento dos computadores e pela internet. Outro fator que impulsionou o desenvolvimento da EAD no Brasil, para as autoras, foram as políticas governamentais, os programas e as ações de incentivo, tanto por parte do governo quanto por parte da iniciativa privada. Então as autoras vão fazer uma retrospectiva da trajetória da EAD no Brasil a partir dos marcos legais, certo? Ou seja, a partir das leis, dos decretos e também a partir de ações, né, que aconteceram, que foram importantes para o desenvolvimento da EAD. Elas começam, então, a marcar a trajetória do desenvolvimento da EAD no Brasil a partir do ano de 1978, a despeito de considerarem, né, de manterem em lembrança, apontarem também outras ações ou atividades a nível
que promoviam algum tipo de educação à distância antes dessa data, mas elas iniciam, por meio do ano de 1978, por considerar essa uma atividade, um marco que abrange, uma tentativa de abranger todo o território nacional, que foi a inauguração do Telecurso Segundo Grau, que era uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho e da Fundação Padre Anchieta, no qual era exibido para todo o Brasil por meio da televisão. Esse Telecurso Segundo Grau é o avô, vamos dizer assim, do Telecurso 2000. Quem viveu finalzinho da década de 90 e anos 2000 sabe do que eu estou falando, né? O Telecurso 2000, que era uma formação, né, a nível de primeiro e segundo grau, era um curso que era ofertado pela televisão, tanto pela TV Cultura como pelo canal Globo, da Globo, né? Então o Telecurso Segundo Grau é uma iniciativa anterior ao Telecurso 2000, que aconteceu a partir do ano de 1978, no qual era um curso de segundo grau, antigamente, o que se denominava hoje de ensino médio, se chamava de segundo grau. Então era uma formação, né, de ensino médio por meio de um curso pela TV. Então elas começam com esse marco, por considerar essa uma atividade que pretendia abarcar todo o Brasil. E a partir daí as autoras vão traçar outros marcos que foram, segundo elas, essenciais para o desenvolvimento da EAD. Como, por exemplo, no ano de 1985, que foi a criação da Coordenadoria de Educação à Distância, né, no âmbito do MEC e do INEP. Esses dois marcos são atividades, né, aconteceram no período pré-Lei Diretrizes e Bases da Educação, pré-LDB em 96, ou seja, elas também vão fazer essa demarcação, né? Marcos antes da Lei Diretrizes e Bases da Educação e marcos que ocorreram depois da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é o nosso marco principal, né? Então, o mediador aí do pré e do pós. Então, antes da LDB de 1996, que é a nossa LDB atual, as autoras apontam para esses dois marcos. Já no período da LDB de 1996, elas vão apontar para o decreto 1917/96, que criava a Secretaria de Educação à Distância, como um marco. Também nesse ano nós temos a própria LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ainda está em vigência, 93/94, que pela primeira vez, né, apresenta a educação à distância como uma modalidade de educação. Sendo que nas outras LDBs anteriores, essa modalidade não era apresentada. Então, na LDB 93/94, nós temos um avanço, porque é a primeira vez que a educação à distância ela é mencionada, né, vamos dizer assim, na forma da lei, no seu artigo 80, que dizia o seguinte, que o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Então nós temos aí como marco a LDB de 96, foi muito importante, né? A partir daí nós temos o ano de 97, nós temos a implantação do PROINFO, que é o Programa Nacional de Informática na Educação. Então, para as autoras, essa foi uma ação muito importante para o desenvolvimento da EAD no Brasil, porque esse programa, o PROINFO, ele destinava, além de computadores para as escolas, né, fazia também capacitação com os profissionais da educação para utilizarem, né, os programas e a informática na educação. Interessante que a LDB de 96, ela coincide, né, temporalmente também com o início do desenvolvimento da internet no Brasil, que nós vimos na aula passada, a partir de 1995, que a internet começa a se popularizar. Então coincide aí a LDB, né, ou seja, o marco legal, e aí nós temos aí o Programa Nacional de Informática e Educação, com o começo do desenvolvimento, da popularização da internet,
que foi uma TIC, e é ainda uma TIC, muito importante para o desenvolvimento da EAD em plano nacional. Depois nós temos aí em 2001 o PNE, que vai abordar a EAD como estratégia de democratização do acesso à educação, sobretudo a de nível superior. Bem, no PNE de 2001, já vai se vincular a EAD para a democratização da educação de ensino superior. Isso abriu espaço para a atuação da rede privada, né? Então, nós sabemos, no estudo das políticas públicas, né, que numa visão neoliberal de Estado mínimo, a educação superior ela é entendida como uma função da iniciativa privada, como um mercado que deve ser preenchido, né, pela iniciativa privada. E assim ocorreu no Brasil. A iniciativa privada, a partir de 2001 e também a partir de 2005, tomou conta, né, é a principal fornecedora do serviço de educação, né, de nível superior, principalmente nessa modalidade EAD. Então nós vamos ter a maior quantidade de matrículas na rede privada, ou seja, nas universidades e faculdades privadas, né, enquanto que na rede pública nós vamos ter um menor número de matrículas, né? Então, para vocês terem uma ideia, segundo os dados do INEP, em 2017 nós tínhamos cerca de 165 mil matrículas ativas na EAD em universidades públicas. Já na iniciativa privada, eram mais de 1,5 milhão de matrículas, quase 10 vezes a quantidade. Então, a partir de 2001, do PNE, abre-se então a democratização do acesso da educação, né, de nível superior, mas principalmente por meio da iniciativa privada. Ok, pessoal? Bem, em 2005 nós temos um marco muito importante, que é o Decreto 5622, que vai regulamentar o artigo 80 da LDBEM. Então, assim, mais ou menos 10 anos depois, né, vem a regulamentação do artigo 80, que trata, aliás, ainda, né, da educação à distância. Então, esse decreto ele vai trazer muitos avanços na questão da implementação da EAD no Brasil. Então, por exemplo, ele vai tratar dos projetos, né, e das modalidades da educação, vai autorizar a modalidade da educação básica apenas como um elemento complementar à formação do aluno, certo? Vai normatizar o processo de credenciamento de todos os níveis da educação, tá? Da especial, da profissional, da técnica, tecnológica, da educação superior. Vai definir regras de certificação, vai estabelecer critérios obrigatórios para avaliações de estudantes, de exames presenciais, de estágios, né, dentre outros aspectos. Tá? Então, as autoras consideram que realmente a partir de 2005, a partir da regulamentação do artigo 80 da LDB pelo Decreto 5622, a EAD no Brasil vai ter um avanço, um desenvolvimento maior. Também vão apontar, a partir de 2006, o Decreto 5.900, 2006, desculpa, que vai criar a Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Né? Então, a Universidade Aberta do Brasil vai ter a função, no âmbito público, também de democratizar o acesso à educação no nível superior. No ano de 2007, elas apontam o Decreto 63011, que cria o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil, ou seja, a ETEC. Esse sistema abrange, compreende os cursos de formação técnica de nível médio, ok? Enquanto que na UAB são os cursos de nível superior. Tá? Em 2009, elas apontam a Portaria Normativa número 9, que institui o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFO. Né? O PARFO, que é uma formação presencial inicial e uma formação continuada à distância. Então, elas também apontam como importante o PARFO aí no desenvolvimento da educação à distância no Brasil. Ok? Em 2010, apontam também aí como uma outra ação importante
o início dos programas de mestrado profissional à distância no âmbito da UAB. Ok, pessoal? Em 2016, nós vamos ter a resolução número 1, de 11 de março, da Câmara da Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Essa resolução ela vai homologar as diretrizes e as normas nacionais para a oferta de programas e cursos de educação superior na modalidade de ensino à distância. Essa resolução ela vai ser base para o decreto 9057 de 2017, desculpem aí, faltou a barrinha, 9057/2017, que vai ser o decreto que vai revogar aquele decreto 5622 de 2005 e vai regulamentar o artigo 80 da Lei 93/94, ou seja, ele revoga o decreto anterior e traz alterações aí para o artigo 80 na regulamentação, né? Então, por exemplo, dentro das novidades que esse decreto vai trazer, ele vai definir que as instituições podem ampliar a oferta de cursos de pós-graduação à distância, as próprias instituições podem criar os seus polos, né? O credenciamento, vai regulamentar o credenciamento das instituições na modalidade EAD, sem um credenciamento prévio para a modalidade presencial, né? E também esse decreto ele vai regulamentar a oferta de cursos à distância para o ensino médio e para a educação profissional técnica de nível médio. Então, nós estamos então em plena vigência desse decreto, ok, pessoal? Então, agora que nós vimos de que forma ocorreu o desenvolvimento da EAD por meio dos marcos legais e das ações e atividades que fomentaram esse desenvolvimento, nós vamos falar agora um pouco sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, ou seja, AVA. Então, como as autoras apontaram, né, o desenvolvimento da EAD por meio dos marcos legais, né, também teve como fator o desenvolvimento das TICs, das tecnologias de informação e comunicação. E esse desenvolvimento, tanto das TICs como da EAD, né, fez com que a demanda educativa deixasse de ser uma exclusividade somente do público que frequenta as escolas e as universidades, mas também agregou a esse público outras demandas, como por exemplo de pessoas que querem se formar, né, ou querem se capacitar, ou querem reformar ou se atualizar por meio de cursos à distância que não sejam também somente como presenciais. Então, nesse sentido, os ambientes de aprendizagem virtuais, elas são opções tecnológicas que atendem a essa demanda, tanto para a demanda educacional, como também para a demanda corporativa. Mas então, o que são AVAs, né? Ambientes virtuais de aprendizagem? Então, assim, não há um consenso, há vários conceitos para o que são AVAs, mas todos giram em torno mais ou menos desse conceito aqui que foi trazido pela Pereira e demais autores, que dizem que são AVA, né? AVAs, ou ambientes virtuais de aprendizagem, são um conjunto de ferramentas e recursos tecnológicos resultantes das TICs que utilizam o ciberespaço, portanto a internet, para veicular conteúdos e permitir interação entre os atores do processo educativo. Então, o ambiente virtual de aprendizagem, ele não se configura somente enquanto um software ou um espaço virtual, né, vinculado à internet, mas também como um ambiente, um espaço online virtual, né, que propicia o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Então, o ambiente virtual de aprendizagem é isso, né? É o conjunto de ferramentas, recursos tecnológicos que podem se condensar, né, se concretizar como uma plataforma de aprendizagem, aquilo que nós já estudamos, né, e que justamente serve para isso, para mediar o processo de ensino-aprendizagem, principalmente por meio da internet. Tá? Então, os AVAs são uma opção de mídia utilizada para mediar o processo de ensino-aprendizagem.
Também pode ser considerado como uma forma de aprendizagem baseada na internet. Pode ser considerado também como uma forma de educação ou de aprendizagem online, ou um ensino ou educação à distância via internet. Então, essas são as várias formas como nós podemos caracterizar os ambientes virtuais de aprendizagem. Ok? Os principais componentes de um ambiente virtual de aprendizagem incluem sistemas que proporcionam organizar conteúdos, acompanhar atividades, fornecer suporte online aos estudantes e fornecer comunicação eletrônica, além de proporcionar uma avaliação formativa, que é aquela avaliação que vai acontecendo conforme o processo vai também acontecendo, ou seja, vai acontecendo durante o processo. Então, várias formas de avaliação, não somente uma avaliação somativa, tá bom? Então, nesse sentido, para finalizar, as AVAs possibilitam, basicamente, o acesso à informação por meio dos conteúdos disponibilizados e do material de estudo, assim como também possibilita o armazenamento e a disponibilização de documentos, que podem ser até, de certa forma, compartilhados. Nos ambientes virtuais de aprendizagem, né, a comunicação ela pode ser síncrona, ou seja, acontecer ao mesmo tempo, por meio de ferramentas como chats, por exemplo, né, ou outros tipos, como também pode ser assíncrona, por meio, por exemplo, de vídeos gravados, como que nós estamos fazendo agora. Também possibilitam o gerenciamento de processos administrativos e pedagógicos, tanto por parte do professor, como por parte do tutor, como por parte do estudante. E, finalmente, possibilitam a produção de atividades individuais ou em grupo. Ok, pessoal? Então, para finalizar a nossa videoaula, ficam algumas questões para se refletir. Por exemplo, com relação à trajetória da EAD, nós podemos nos perguntar, e isso é uma coisa que fica realmente em evidência nos vários artigos e estudos que a gente lê sobre a educação à distância, sobre a educação superior, qual é a relação entre a democratização do acesso à educação por meio da EAD e a qualidade dos processos educativos, né? Então, uma das perguntas que se faz é, ao fomentar a democratização do acesso, né, como é que fica a questão da qualidade, né? Como também fomentar a qualidade? Essa é uma questão atual que a gente vê nos comentários, principalmente com relação aos cursos superiores de EAD. Nós sabemos que tem muito preconceito ainda com relação à formação de curso EAD, né? Então, há muito preconceito, muita gente que não acredita que realmente funcione, que seja uma educação de qualidade, e isso é uma questão que está aí a se colocar realmente, como se pode fomentar, né, uma educação à distância de qualidade, mas também democratizando o acesso, né? E a outra questão também que nós podemos nos fazer é como tornar os ambientes virtuais de aprendizagem em ambientes mais colaborativos. Como fazer com que esses ambientes façam a integração entre os sujeitos que ali estão, né, atuando, né? Tanto o professor, como na interação entre estudante, tutor, e na interação entre estudante e estudante. Então, esses são questionamentos que a gente se coloca a refletir e, quem sabe, aí nós possamos discutir e entender mais sobre essa modalidade de educação que é a EAD. Então, pessoal, é isso. A nossa referência foram os textos bases, né, da Cruz, da Lima e da Pereira e demais autores. E é isso daí. Assim eu me despeço de vocês. Espero que tenha sido proveitosa, né, essa aula, essa videoaula, e que tenham sido proveitosos esses momentos nos quais nós estivemos juntos discutindo e estudando sobre a relação entre tecnologias e educação. É isso aí, um abraço para vocês e até a próxima.